A pauta das sessões ordinárias do plenário está trancada por 9 medidas provisórias, o que não impede que outras matérias sejam analisadas pelos deputados. Quem explica isso para a gente é a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Tudo isso deve ser mesmo votado esta semana? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todo mundo que acompanha agora a gente pela TV Câmara. Olha, Jaciene, eu já te adianto que não. Votar as 9 medidas provisórias esta semana aqui no plenário da Câmara, praticamente impossível. Por que eu digo isso? Número 1 é que elas são bastante polêmicas, várias são polêmicas e como qualquer tema polêmico leva muito tempo, então torna aí praticamente impossível se fazer tudo isso numa semana. O fator número 2 é que amanhã, que é a data marcada para votar as medidas provisórias no plenário, é também a data para o término da votação da reforma da Previdência, que será feita amanhã na comissão especial. Falta votar os destaques, vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso adiante, então nem vou tocar mais nesse assunto. Mas isso impede que aconteçam votações no plenário, porque tecnicamente, quando estiver acontecendo algum tipo de votação no plenário, não pode acontecer mais nenhuma outra votação na casa inteira. Reunião, né, Dini? Nenhuma reunião de comissão, quer dizer, nenhuma comissão pode se reunir ou votar, na verdade, nenhuma matéria durante a votação do plenário. Exatamente. Então, o plenário, quando acontece votação lá, tem que parar tudo que está acontecendo no resto da casa. Como não é de interesse do governo, né, o governo quer terminar essa aprovação essa votação lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, então não há interesse que haja votação no plenário, justamente para não suspender essa votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Vamos lembrar isso mais um pouquinho. Tecnicamente, são 8 medidas provisórias que estão trancando as sessões ordinárias. E o que a gente fala de sessões ordinárias? São aquelas que já são previstas pelo regimento interno, né? Então, ou seja, teoricamente, amanhã, às 2 horas da tarde, tem uma sessão ordinária. Mas elas não trancam a pauta de votação das sessões extraordinárias, que são sessões convocadas aí a qualquer momento pelos deputados, pelo presidente, no caso, né? Uma pauta específica, exatamente, né, com uma pauta específica, e aí podem ser votados outros assuntos, e aí a gente pode até dar um exemplo. Por exemplo, na quarta-feira já tem uma sessão ordinária marcada para terminar de votar aquela proposta dos estados superendividados. Bom, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Vamos voltar a falar das medidas provisórias. São 9 que aguardam a votação aqui no plenário, 8 já estão trancando a pauta das sessões ordinárias, umas ainda está chegando do Senado, né, do Congresso Nacional, na verdade, já foi aprovada na comissão mista, mas ainda não foi lida oficialmente no plenário, por isso ela não tranca a pauta, mas são várias, e algumas, como eu falei, bem polêmicas. Eu preparei um esqueminha só para a gente mostrar por alto como elas são, tá? Olha, 2 delas tratam dos limites de parques nacionais, em especial de parques nacionais no Pará. Para você ter uma ideia, a 756, ela trata especificamente do Parque Nacional de Jamanchim. Ela também faz uma mudança lá num parque lá da Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, mas é uma mudança só. No geral, ela trata desse parque do Jamanchim, que é uma floresta nacional, na verdade, lá no Pará. A outra medida provisória, que é a 758, que também trata desse mesmo assunto, ela tem como objetivo viabilizar a construção de uma ferrovia para escoamento da safra de grãos. A MP 759 é uma das mais complexas que passaram por aqui nos últimos tempos. Ela trata de regularização fundiária, tanto da área rural quanto da área urbana. É uma medida provisória que muda bastante esse cenário hoje de legalização de terras do Brasil. Então, já deu muita discussão na comissão especial e aqui também deve dar bastante o que falar. A MP 761, ela trata do seguro-emprego, ela é uma medida provisória que é, na verdade, uma reformulação daquele programa que foi lançado pela presidente Dilma Rousseff no passado, permitindo aí que os patrões reduzam o salário em troca de se manter esses empregos, para não haver demissões em massa, né, por causa da crise econômica. A 762 trata de uma taxa de transporte fluvial, é uma prorrogação de isenção de uma taxa adicional de frete para quem faz transporte de mercadorias por via nos rios, certo? Então, essa isenção ela valeria até 2017, agora janeiro de 2017, e vai ser prorrogada aí por mais alguns anos para quem faz esse transporte nas regiões Norte e Nordeste.
A MP 764, ela trata da diferenciação do preço para quem paga com cartão de débito ou crédito. Para quem se lembra, algum tempo atrás isso era proibido, agora já está sendo praticado, né? Quem paga com débito está recebendo um desconto, quem paga com cartão de crédito já o preço é um pouquinho maior. A MP 766 trata da regularização tributária. Isso aí é um refinanciamento das dívidas das empresas com a União. A 767 é um tema que a gente já falou bastante aqui no ano passado, que é aquele bônus pago para os médicos peritos do INSS, para eles fazerem uma espécie de mutirão. Agilizar o processo, e revisar o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, né? Isso aí voltou, a gente falou muito disso ano passado, né? E na MP 768, ela trata da reorganização de ministérios, inclusive recriou aí a Secretaria-Geral da Presidência da República, é uma medida provisória mais administrativa, não deve dar aí tanta polêmica, porque ela é mais administrativa. As outras pode ser que deem mais polêmica. Tudo isso aí, Dini, vence em um mês. Exato. O prazo é muito apertado, né, para votação todas elas, na Câmara e no Senado. Elas perdem validade em menos de um mês, ou seja, elas precisam ser votadas no plenário da Câmara e no plenário do Senado nesse período para não perderem a validade. Viu, Agora, você disse que todas essas medidas provisórias, a previsão quer dizer, está tudo na pauta para amanhã, terça-feira. Por quê, Dini? Quarta-feira já tem aí uma programação definida? Quarta-feira já tem uma programação que é terminar de votar a proposta dos estados superendividados, a novela, né, digamos assim. É porque a gente, há mais de um mês, o plenário tenta terminar de votar essa proposta, que conta com muita resistência dos deputados. O texto principal já foi votado, mas faltam votar aí os pedidos que os partidos fizeram de mudança nesse texto principal. Só relembrando, essa proposta é aquela que permite que os estados superendividados fiquem 3 anos sem pagar o que deve ao governo federal e mais 3 anos com parcelas reduzidas mediante algumas exigências, como vender empresas públicas. Essas contrapartidas é que são as grandes polêmicas. Uma delas, inclusive, já foi retirada por meio desses destaques, ou seja, por meio desses pedidos que os partidos fazem para que trechos sejam votados separadamente. E ainda faltam 6 pedidos dos partidos a serem votados. Mais 6 tentativas aí de alterar esse texto principal que já foi votado, como você disse. Exato, e um deles, inclusive, é bem polêmico. Um deles pode voltar a permitir que esses estados deem reajuste salarial para os servidores públicos, que é uma das grandes bandeiras... Flexibilizar, né, Jenny? Exato, é uma das grandes bandeiras da oposição. A oposição é bem contra que se congele o salário do funcionalismo por 6 anos. Já o pessoal do governo diz que isso é necessário para poder ter um certo rigor fiscal e controlar os gastos durante esse período, né? Tá certo, Jenny. Mais alguma coisa além das medidas provisórias e desse projeto? Jaciene, olha, o que vai ser realmente votado, a gente sabe que tudo depende de uma reunião que é feita entre as lideranças partidárias e o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia. Essa reunião está marcada para amanhã às 2h30 da tarde. Mas como eu falei, tudo vai levar em conta a votação da reforma da Previdência na comissão especial amanhã. Vamos dar uma olhadinha no que os líderes falaram, a gente gravou com eles, vamos ouvir? Vamos lá. As prioridades de votação vão ser definidas nesta terça-feira, na reunião dos líderes dos partidos com o presidente da Câmara. Para o governo, a meta esta semana é abrir caminho para o que vem mais à frente, a reforma da Previdência. As matérias remanescentes, como a negociação das dívidas dos estados com a União, faltam 5 destaques, precisam ser superados e conclusos. Da mesma forma, 1 ou 2, talvez 3 MPs, que tem o prazo de vencimento já chegando ao seu final e precisam ser consolidadas para se transformarem definitivamente em lei. Uma semana a mais de dar conta das pendências que estão postas, enquanto nos organizamos para a votação principal a partir da semana seguinte e na sequência da terceira semana também, do tema da Previdência como um tema final aqui na Câmara. A oposição diz que vai se mobilizar contra a reforma da Previdência. Todas as pautas se tornaram secundárias, porque a principal pauta é a reforma da Previdência, né? O governo está adiando porque não tem votos. Então nós vamos politizar o plenário em relação a essa maldade da medida da PEC da reforma da Previdência. Então é isso aí, Jaciene. Tem alguns outros assuntos que os líderes partidários até chegaram a dizer que pode vir a ser votado, que é a proposta de emenda à Constituição que legaliza a vaquejada e outra que muda as regras de tramitação das medidas provisórias. Mas frente a essa pauta que está bem cheia, a gente não sabe bem se vai chegar a ser votada essa semana ou não, né? Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações.